Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar de trigonometria no triângulo retângulo. Bem, lembre-se, o que é um triângulo retângulo? É um triângulo que possui um de seus ângulos reto, medindo 90 graus. Então eu tenho um ângulo reto aqui e os outros dois ângulos são ângulos agudos. Por quê? Porque se esse ângulo mede 90, a soma desses outros dois também tem que medir 90, já que todos eles, somados dão 180 graus. Então, esse ângulo mais esse tem que dar 90, ou seja, cada um deles tem que ser menor que 90 graus. Então, são ângulos agudos. Além disso, num triângulo retângulo, eu tenho um lado aqui oposto ao ângulo reto, que é chamado de hipotenusa. É o maior lado do triângulo retângulo. A palavra hipotenusa quer dizer justamente isso, oposto a. E os outros dois lados do triângulo, que são os lados que formam o ângulo reto, são chamados de catetos. Justamente porque a palavra cateto quer dizer o que cai perpendicularmente. Tudo bem? Então, no nosso caso aqui, eu tenho um triângulo retângulo ABC reto em A. E aí, com isso, eu vou definir três coisas. Essas coisas são o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo agudo. O seno, o cosseno e a tangente são conhecidos como razões trigonométricas. Por quê? Porque justamente elas nascem aqui de uma divisão. O seno de um ângulo agudo, num triângulo retângulo, é o valor do cateto oposto dividido pelo valor da hipotenusa. Por isso, eu tenho aqui o seno do ângulo B igual a Bzinho dividido por A. Quando você olha aqui para o ângulo B, o cateto oposto é Bzinho dividido por A, que é a hipotenusa. Se você olha lá para o ângulo C, você tem o cateto oposto Czinho dividido pela hipotenusa Azinho. Então, seno de B e seno de C. Já o cosseno de um ângulo agudo é o valor do cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Adjacente é ao lado. Então, olha só. No B eu tenho o cosseno como o cateto adjacente, que é o cateto que é lateral desse ângulo, que é Czinho, dividido pela hipotenusa A. Já quando eu olho para o ângulo C, eu tenho o cateto que é adjacente a C, é o cateto que forma uma das laterais de C, está aqui, Bzinho, dividido também pela hipotenusa A. Já a tangente é o valor do cateto oposto dividido pelo valor do cateto adjacente. Por isso, quando eu olho para B, a tangente de B é o cateto oposto Bzinho dividido pelo adjacente Czinho. E por último, a tangente de C é o cateto oposto Czinho dividido pelo adjacente Bzinho. Algumas curiosidades, olha para cá, repara que o seno de B, o seno do ângulo B, ele é igual ao cosseno do ângulo C. Olha para cá. Ambos dão B sobre A, ok? E isso também acontece com o ângulo C. O seno de C é igual ao cosseno de B. Ok? Então, seno de B é igual ao cosseno C e seno de C é igual a cosseno B. Ou seja, o seno de um dos ângulos agudos é igual ao cosseno do outro ângulo agudo. Ok? Uma segunda curiosidade é: a tangente de B e a tangente de C são valores inversos. Repara aqui, B sobre C e C sobre B, ou seja, a tangente de um dos ângulos agudos é o inverso do valor da tangente do outro ângulo agudo. E por último, repara que a tangente de B é a razão de seno sobre cosseno de B. Se você divide o seno de B por cosseno de B, vai dar B sobre A dividido por C sobre A, isso resulta em B sobre C. A mesma coisa acontece aqui, o seno de C dividido pelo cosseno de C dá C sobre A dividido por B sobre A. Isso resulta em C sobre B. Então, pessoal, seno, cosseno e tangente são as três razões trigonométricas aqui no triângulo retângulo. Vamos dar uma olhadinha em como isso funciona no exemplo? Vem comigo. Exemplo 1, pessoal. Vamos encontrar seno, cosseno e tangente dos ângulos agudos do triângulo retângulo abaixo. Bem, se você tentar encontrar já aqui o seno de B, você vai se deparar com um problema. Seno é o cateto oposto, 5 centímetros, dividido pelo valor da hipotenusa. Mas quanto vale a hipotenusa? Eu não sei, então eu vou chamar de x. Bem, num triângulo retângulo, se eu tenho os valores dos dois catetos e quero encontrar o valor da hipotenusa, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, lembra?
Então vamos lá, o que diz o Teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa, então x ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Aplicando Pitágoras aqui, então, eu tenho x ao quadrado igual a 25 mais 144. E 25 mais 144 é 169. Ou seja, esse valor de x é raiz quadrada de 169. X, então, é igual a 13. Tudo bem? Raiz quadrada de 169 é 13. Então, eu agora consigo calcular o seno de B tranquilamente. O valor do cateto oposto é 5, dividido pelo valor da hipotenusa, que é 13. Já o cosseno de B é o valor do cateto adjacente. O cateto adjacente ali é 12, dividido pela hipotenusa, que é 13. E por último, a tangente de B é o cateto oposto 5, dividido pelo cateto adjacente 12, ok? Para finalizar, pessoal, agora seno, cosseno e tangente de C. Seno de C, cateto oposto é 12, dividido pela hipotenusa, que é 13. Já o cosseno é o cateto adjacente. O cateto adjacente a C é o que mede 5 centímetros. Então, 5 dividido por 13, que é a hipotenusa. E por último, o valor do cateto oposto a C, que é 12 centímetros, dividido pelo valor do cateto adjacente, que é 5 centímetros. Confirmando aquilo que a gente já tinha visto anteriormente, olha. O seno de B é igual ao cosseno de C. O mesmo acontece, se você olhar para o seno de C, será igual ao cosseno de B. Tudo bem? Os valores das tangentes são inversos, 5 dividido por 12, 12 dividido por 5. E ainda, se você divide seno por cosseno, você encontra a tangente. 5 trezeavos dividido por 12 trezeavos resultará em 5 dozeavos. E o mesmo acontece aqui, 12 trezeavos dividido por 5 trezeavos resulta em 12 quintos. Para finalizar essa aula, a gente vai dar uma olhadinha numa relação chamada de relação fundamental 1, que envolve os valores de seno e cosseno num triângulo retângulo. Vamos lá no próximo quadro? Para fechar a aula, então, pessoal, relação fundamental. Já temos aqui o nosso triângulo retângulo, reto em A, com ângulos agudos B e C, catetos Bzinho, Czinho e hipotenusa Azinho. Você já sabe que o seno de B é o cateto oposto Bzinho dividido pela hipotenusa Azinho. E que o cosseno de B é o cateto adjacente Czinho dividido pela hipotenusa Azinho. O que eu quero mostrar é o seguinte, que seno ao quadrado de B mais cosseno ao quadrado de B é igual a 1. Como assim, Everton? Vamos mostrar isso aqui, Repara aqui, seno ao quadrado de B mais cosseno ao quadrado de B é igual a... Vou substituir o que eu tenho aqui. O seno de B é a razão B sobre A, só que ali está elevado ao quadrado, então fica assim, E o cosseno de B é a razão C sobre A, só que ali está elevado ao quadrado, então fica assim, Quando você executa isso aqui, você vai ficar com B ao quadrado sobre A ao quadrado, somado com C ao quadrado sobre A ao quadrado. Mas presta bem atenção, o denominador da soma aqui dessas duas frações, ou os denominadores, eles são iguais, então eu posso somar os numeradores ali sem problema algum. Eu fico com B ao quadrado mais C ao quadrado dividido por A ao quadrado. Agora presta bem atenção, o que eu tenho no meu numerador é a soma dos quadrados dos catetos. E pelo Teorema de Pitágoras, isso é a hipotenusa ao quadrado. Então isso aqui é igual a ao quadrado sobre A ao quadrado, ou ainda isso é igual a 1. Então o resumo da ópera, pessoal. Portanto, eu tenho essa relação, o seno ao quadrado de B mais o cosseno ao quadrado de B igual a 1. E aí vem a pergunta, o Everton, isso só acontece no ângulo B?
Não, isso acontece para qualquer ângulo. Se você tentar outro ângulo agudo aqui, C, também vai funcionar. Se você tentar isso em qualquer triângulo retângulo, vai funcionar. Então, quando você se deparar com um triângulo retângulo e estiver trabalhando aqui numa questão de trigonometria, você deve lembrar que a soma dos quadrados de seno e cosseno dá sempre igual a 1. Tudo bem? A gente fica por aqui. Até a próxima aula ou próximo encontro ao vivo. Valeu, tchau!